Pessoal, então boa noite. Eu me chamo Gabriela, faço parte da Viver Mais Psicologia e hoje a gente está aqui no nosso no nosso encontro, né, do Sex Talks. Então, antes de nós iniciar, eu gostaria de perguntar para você se tem alguém que é a primeira vez que está aqui, né, que está participando do nosso evento e explicar um pouquinho, né, como que ele funciona. Então, para quem é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, né, ao nosso segundo Sex Talks da Viver Mais Psicologia. Esse evento, né, então ele traz um tema que é pensado, né, muito pensamento igual a menos prazer. Como mudar essa fórmula? Como o Mindfulness pode ser uma ferramenta essencial no tratamento das queixas sexuais. Mas antes, né, de a gente entrar nesse assunto, de a gente conversar um pouco mais sobre isso, eu quero só trazer para vocês qual que é o nosso propósito, né, do Sex Talks. Então, ele é um espaço seguro para que a gente possa falar sobre a sexualidade, pensando, né, para os psicólogos, como trabalhar isso dentro da clínica, tanto para psicólogos que já estão atuando na clínica, quanto para estudantes, né? E o quanto discutir a sexualidade humana ela é importante para que a gente quebre os tabus, né? Que a gente possa trazer mais responsabilidade dentro da clínica, dentro do nosso meio, do nosso cotidiano, né? Então, os nossos encontros, eles são mensais, são gratuitos também e totalmente online, tá? Então, você se inscreveu no primeiro, você não precisa estar se inscrevendo nos próximos. É uma única inscrição. E aí, o certificado, né? Vou falar bem rapidinho para não tomar muito tempo dos profs, mas o certificado vocês podem estar solicitando, né, depois. A minha colega ela entra em contato com vocês para então estar passando o certificado e também o link de pagamento. Para quem deseja, né, o certificado, ele tem um valor de R$ 35. E a presença, vocês não precisam se preocupar assim, em assinar uma lista de presença. Ela é computada pelo Zoom. Então, depois a gente faz ali, a gente vê, né, quem que estava presente aqui no nosso evento. E aí, então, vou falar um pouquinho, né, do nosso Sex Talks, que ele não é apenas um evento, né, pessoal? Ele faz parte também de uma experiência para que vocês tenham um gostinho, digamos assim, de como que vai ser a nossa pós-graduação em psicoterapia da sexualidade. Então, aqui a gente traz os profs, né, para que eles possam trabalhar um pouquinho com você sobre algum determinado assunto, e assim vocês podem ampliar um olhar clínico de vocês, com mais segurança, com mais profundidade, e assim você consegue, né, aprender a atuar com a psicoterapia da sexualidade, as disfunções sexuais e parafilias, as relações, os vínculos e a intimidade, né? A diversidade também sexual e de gênero, que isso é muito importante, né? É um tema que precisa ser debatido sobre isso, as violências também, e a promoção da saúde sexual. Então, isso tudo, né, pessoal, com muita técnica, com muita ética, com muito respeito com as diferenças. E a aplicação, né, real na prática clínica. Então, como conduzir cada caso dentro do set terapêutico, né? O que fazer ali dentro, como trazer aquela técnica para a pessoa, o que que se encaixa melhor naquele momento. Então, esse é um tema que, se ele de alguma forma te atravessa e te enche os olhos, a pós-graduação em sexualidade, ela é o próximo passo para você. A gente tem vários planos de pagamento que é pensado, né, para cada realidade do psicólogo. A gente entende que tem várias, a parte financeira, né? Tem vários fatores, mas a gente tem vários planos também que se encaixam no teu orçamento. Então a gente também tem a parte da clínica que pode te ajudar a pagar as mensalidades. E aí também, pessoal, depois eu vou colocar aqui no chat o meu WhatsApp.
para que vocês possam estar tirando algumas dúvidas, né, referente à pós-graduação. Então, depois, quando iniciar, né, ou quando os profs começarem a falar, podem ficar tranquilos, assim, se detenham a eles e ao que eles vão trazer aqui para vocês. E aí depois a gente pode estar conversando referente à pós-graduação. Não precisa perder o evento para estar falando comigo, tá? Então, primeiro, ouçam os profs, primeiro tirem dúvidas com eles, aproveitem esse momento que é de vocês e para vocês, né? Pensado para vocês. E aí, a nossa pós-graduação, ela inicia no dia 6 de março, que é no final de semana. A gente já está, né, com as inscrições abertas, então elas vão iniciar, a turma inicia no final de semana. E aí depois eu posso estar passando as informações, o Prof. Júnior também depois vai dar uma comentada mais no final sobre a nossa pós-graduação. É só mais mesmo para dar esse contexto para vocês entenderem um pouco mais, tá? E aí agora eu vou apresentar um pouquinho os profs, para ir passar a palavra para eles, tá? Então a gente tem aqui o psicólogo Júnior, né, que é o nosso prof também, e ele irá entrevistar então, né, a psicóloga a doutora Fernanda, que é especialista em sexualidade e expert no tema, né, de Mindfulness, sendo uma referência nacional e internacional nos temas da sexualidade humana. Ambos são os nossos professores do curso de pós-graduação de psicoterapia da sexualidade aqui na Viver. Então, sejam muito bem-vindos, né? Os professores também e todos vocês. Agora eu passo a palavra, então, para que vocês possam iniciar. Muito obrigado, Gabi, pela sua sempre maravilhosa apresentação do nosso curso e recepção. E sejam todos bem-vindos, ao nosso encontro de hoje, nosso segundo Sex Talks do ano de 2022. E esperamos que vocês possam, aproveitar um pouquinho e colher algum saber que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então, como a Gabi apresentou, meu nome é Júnior Malinovski, eu sou psicólogo, sou professor de pós-graduação, sou pesquisador, e também trabalho como terapeuta sexual. E agora, né, tem esse novo papel como host aqui do Sex Talks. E fico muito feliz em receber hoje aqui com a gente a Fernanda Bonato. Fer, seja muito bem-vinda com a gente. Se Obrigada, Júnior. apresente, por favor, quem é você, de onde você vem, do que se alimenta. É, bom, meu nome é Fernanda, Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, eu falo aqui de Curitiba. Já tenho alguns anos aí dentro da psicologia, me formei em 2004, mas desde 2013 eu trabalho especificamente com demandas voltadas para sexualidade. Fiz a formação em sexualidade humana na Faculdade de Medicina da USP, depois eu fui para o mestrado, para o doutorado. Não vou falar tudo que eu já fiz porque é muita coisa. É, e além de ser psicóloga clínica, eu trabalho quase que exclusivamente com demandas voltadas para as disfunções sexuais. É, eu também sou professora, sou pesquisadora. Estou muito feliz de estar aqui falando de um tema que eu acho que muita gente tem curiosidade, que é o mindfulness relacionado às questões das disfunções sexuais. Muito legal. Eu acho que é um tema que está muito em alta aqui dentro, né, das terapias sexuais. Eu acho que é algo que está sendo muito pesquisado nos dias de hoje e que contribui muito para os nossos pacientes, né? Hum, E queria fazer aqui um breve relato, Fer, que eu tenho para te fazer esse relato há muito tempo. Mas um dos motivos para hoje eu estar trabalhando com sexualidade foi por causa de uma palestra sua em 2019 na Tuiuti, aqui no Paraná, uhum, sobre disfunções. Eu lembro que você estava fazendo uma crítica ao DSM, uhum, alguma coisinha lá do DSM, e aí aquilo foi uma sementinha, assim, e eu falei, nossa, eu acho que isso aqui é muito interessante. Então, uhum, super agradeço você por, né, estar compartilhando esse conhecimento com o mundo aí. Hoje eu estou nesse caminho também, da sexualidade, então super agradeço você uhum. por compartilhar e plantar essa sementinha. Eu Mas fico vamos muito lá. feliz porque, na verdade,
eu demorei demais para que essa semente pudesse ser plantada em mim, né? Até um dos motivos, um dos motivos não, um dos objetivos do meu doutorado, do meu mestrado foi ver o que que as faculdades abordavam diante das demandas voltadas para a sexualidade, porque a minha realidade de quem entrou na faculdade nos anos 2000 foi que a gente quase não abordava as temáticas da sexualidade, né? E infelizmente a gente percebe que isso ainda é uma realidade, de diversas faculdades, né? Não só de psicologia, de medicina, educação, fisioterapia, enfermagem. É, e é contraditório, porque essas demandas batem as nossas portas. A gente, é difícil da pessoa falar sobre isso. Quando a pessoa fala, a gente ainda não teve uma formação para estar sabendo o que fazer com essas demandas, né? Hum. Então, e muitas vezes a gente percebe isso que você falou, sabe, Júnior? Assim, às vezes é numa semana acadêmica, às vezes é numa. é, uma professora, um professor da universidade que traz esse assunto. Então, eu fico feliz de ter plantado a sementinha e feliz também de estar vendo assim, o interesse das pessoas diante da temática. É, que se há um lugar que tem espaço para trabalhar sobre dentro dos consultórios é a sexualidade, né? A gente vê que tem muita gente que sofre, e muita gente que ainda não aborda essa temática. Então é legal ver esse movimento crescendo cada vez maior, das pessoas estarem interessadas de estar estudando e falando sobre a sexualidade humana. Demais. Ó, mais uma coisa que você põe no seu currículo: agricultora de sementes de desejo de trabalhar com sexualidade. Adorei. Mas, assim, de fato, a gente tem uma deficiência muito grande, né? E uma coisa assim, a gente começa a trabalhar com sexualidade, a gente vai para os congressos e a gente percebe que o quanto tem de urologista e ginecologista, que a gente acha assim, os profissionais que vão saber falar de sexualidade e não sabem, né? Uhum. Então, dica É, generalista, que passam desinformação. Então, a sexualidade é um tema muito necessário, atravessa o sujeito em todas as esferas da sua vida. Eu acho que todo mundo tinha que saber o mínimo, né, de é. sexualidade. A minha história é exatamente essa, assim, Júnior. Na verdade, eu fui buscar a formação em sexualidade, porque na época eu trabalhava numa empresa, como se fosse um plano de saúde, mas não era um plano de saúde. Era vinculado a um sindicato, então a gente ocupava acho que 4 andares de um prédio, e daí o meu consultório era na frente do consultório do urologista e do lado do consultório das ginecologistas. E eles começavam a me encaminhar pacientes, e daí entre um paciente e outro, às vezes a gente tinha ali 5 minutinhos, e pegava um café e conversava. E foi aí que eu tive a primeira percepção de que, assim, gente, eu achava que eles sabiam e eles achavam que eu sabia, porque eu falei, o que que vocês estão me encaminhando, essas pessoas que têm quadros de ejaculação precoce, que têm dor na relação? Eu não sei o que fazer. Eles, como assim? É claro, você que sabe o que fazer. Eu falei, claro que não, são vocês que são especialistas. E daí a gente começou a falar sobre isso. Não, a gente não é tal. E foi um urologista que falou, Fernanda, a gente tem muita dificuldade de fazer encaminhamento, né? E na época eu tive muita dificuldade, inclusive, de encontrar uma pós-graduação para estar fazendo. Eu não encontrava, assim, tinham turmas que não fechavam, né? Em Curitiba mesmo não tinha. Então eu fui para a USP, porque na época tinha USP, Blumenau e Salvador. Não tinha essa coisa de conseguir fazer online ainda, mas foi exatamente isso, a minha percepção de que não, é o urologista que tem que saber, é a ginecologista que tem que saber, e em contrapartida eles, não, é você quem tem que saber, né? E eu, na época, nem imaginava que o fisioterapeuta poderia saber, porque eu não sabia o que fazer com essas demandas mesmo, né? Então, foi aí que eu tive, a semente foi plantada em mim, daí assim, tá, então vamos tentar entender o que que é isso. Muito bom, muito bom. Então, é o convite aí também a todo mundo que está nos acompanhando a se aprofundar na sexualidade, estudar mais um pouquinho. E é o que a gente vai falar aqui. Então, eu tenho sempre uma introduçãozinha e eu digo assim, né? Vivemos a era da hiperconexão. Nunca estivemos tão conectados a tudo e, paradoxalmente, tão desconectados de nós mesmos. Habitamos um tempo onde o corpo muitas vezes comparece aos lugares antes que a mente chegue, ou pior, onde o corpo executa funções biológicas enquanto a cabeça já está resolvendo as pendências do dia seguinte. No turbilhão da vida contemporânea, nos tornamos estrangeiros em nossa própria pele. Nesse cenário de automatismos e telas luminosas, a intimidade virou para muitos
mais um item numa lista de tarefas infindáveis. Especificamente para a experiência feminina, o prazer muitas vezes se perde num emaranhado de autocrítica, vigilância estética e a dificuldade de simplesmente estar lá. Mas e se o caminho para reencontrar o desejo não for fazer mais, e sim pausar e prestar atenção no aqui e agora? Vamos investigar hoje o que acontece quando a ciência da atenção plena, o mindfulness, encontra a complexidade da sexualidade, não como uma técnica mágica para performance, mas como um convite para habitar o próprio corpo. Fer, conta pra gente, de uma forma bem introdutória, o que é mindfulness. Tá todo mundo aqui se perguntando o que que é esse nome doido, comprido. O que é o Uhum. mindfulness? Eu acho que até a gente. Vocês conseguem deixar eu compartilhar? Eu já consigo compartilhar a tela. Eu acho que eu vou mostrar uma imagem que, para mim, traduz exatamente o que é mindfulness. Muito bem. Só preciso achar ela rapidão aqui, e daí eu compartilho. Na verdade, mindfulness não tem uma tradução literal, né, para o português, né? Se a gente for separar, a palavra mind em inglês significa mente, full cheia e ness vazia. Então fica uma coisa meio estranha. Como é que eu vou separar isso, né, nessa parte? Então, quando a tradução veio para o Brasil, a tradução que se fez foi de atenção plena. E eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo agora, imagino que estão vendo, né? Porque eu compartilhei a tela. Para mim, mindfulness se traduz exatamente nisso, assim, é eu estar presente no momento presente de forma intencional e sem julgamento. Então, quando você fala que a gente está vivendo um mundo totalmente conectado, é exatamente isso, né? Então, assim, eu posso estar passeando com o meu cachorro, mas às vezes quando eu estou passeando, para quem é daqui de Curitiba, eu estou lá no Parque Barigui, muitas vezes eu estou no parque, mas eu não estou conectada com aquela experiência de estar no parque, né? Ao invés de eu estar observando o que está na minha frente, que seriam as árvores, eu estou com uma série de pensamentos que me acompanham naquele momento. Então eu gosto muito disso. Veja, foi a primeira imagem que aparece quando eu coloquei a palavra mindfulness no Google. E é exatamente isso. Mindfulness é você estar presente no momento presente. Então, enquanto o cachorro está vendo exatamente aquilo que ele está olhando, que são as árvores e o sol, a pessoa está ali naquele lugar, mas ela não está vendo exatamente o que ela está vendo, né? Que são as árvores e o sol. Ela está pensando ali no trabalho dela, no que ela deveria estar fazendo, o que ela deveria ter conversado. E eu acho que até uma das coisas que eu penso muito assim como representação dessa atenção plena, para mim é o movimento terapêutico. Porque hoje, para mim, a terapia ela é muito diferenciada, porque muitas vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho certeza que eu tô aqui com vocês hoje, mas se eu fosse uma aluna, talvez eu já tivesse com alguma outra coisa do meu lado, entende? Com a câmera desligada, comendo. Tudo bem, tá fazendo anotação, e assim, gente, o espaço seguro para falar que a gente faz isso, né? Não vou mentir para vocês, é isso. Eu acho que o online era perfeito porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu lembro assim, durante a pandemia, às vezes eu estava vendo, escutando uma aula e lavando a louça ao mesmo tempo. Então é muito difícil hoje a gente estar fazendo uma única coisa e conseguir sustentar a atenção naquela única coisa que a gente está fazendo. Então, assim, o mindfulness ele surge como eu posso utilizar ele como uma técnica, mas também como um estilo de vida, em que eu tento prestar atenção de forma intencional, sem julgamento, naquilo que eu estou fazendo naquele momento, né? Por que sem julgamento? Porque muitas vezes eu posso estar fazendo alguma coisa e eu vou para outro lugar, e o ideal é que eu simplesmente resgate o meu pensamento, porque a gente está realmente exposto a uma série de estímulos, né? O pensamento humano hoje já tem pesquisas que falam, né, que a gente é capaz de formar mais de 60 mil pensamentos por dia. Então, até falando no setting terapêutico, quantas vezes a gente está ali com o nosso cliente, o pensamento vai para outro lugar e volta, inclusive para os mais diversos lugares, né? Ele pode ir para um lugar, inclusive, de fazer uma conexão com algo que foi abordado em outro momento, para a gente fazer um feedback, mas às vezes vai para, putz,
Isso que ontem, uma vivência minha, ó, era aniversário da minha prima, aquela coisa que eu lembrei o dia inteiro e não anotei, no meio da consulta eu vou lá e faço um risquinho, porque alguma coisa me fez lembrar que era o aniversário dela. Então, o mindfulness é isso, é você estar presente no momento presente com intenção e sem julgamento, né? Essa seria o grande conceito que é do mindfulness, né? Uhum. E aí, nesse gancho, o que seria o mindfulness aplicado no contexto clínico, né? E do Uhum. que a gente está falando nessa questão de mindfulness no clínico, né? No ambiente, no setting terapêutico, do ponto de vista científico. E o que que não é mindfulness? O que que as pessoas Uhum. podem... Ah, não, isso aqui não é mindfulness, pode Uhum. confundir. Tá. Vou tentar contextualizar, então, Júnior, assim, a prática de mindfulness, ela começou a ser estudada lá na década de 60, 70, na verdade, por um biólogo que estava fazendo o doutorado dele no MIT, nos Estados Unidos. Ele estudava algo bem lógico-matemático, assim, eu vou falar, não tinha nada a ver com algo mais esotérico, que às vezes as pessoas pensam que é o mindfulness, que foi o John Kabat-Zinn. E ele acabou participando de uma palestra com uma pessoa que falava de práticas de meditação, não me recordo o nome dessa pessoa da prática de meditação. E naquele momento ele teve um insight que ele falou assim: eu acho que eu poderia trazer essa prática de meditação para a minha vida, né? Vou falar pela minha experiência, não pela dele, mas assim, a gente perde a saúde mental quando a gente está fazendo mestrado e doutorado, né? Então, você ter uma prática que te ancore no momento presente era muito boa. E o que ele acabou fazendo foi, deixa eu tentar trazer essa prática para minha vida, até ele trazer isso para a prática de pesquisa. Porque ele começou a pensar assim, será que fazer com que as pessoas se conectem com aquilo que elas estão sentindo pode ajudar elas de alguma maneira diante do sintoma que está sendo apresentado? E ele começou a trabalhar então com pacientes que tinham dor crônica e que não estavam respondendo de forma é, de forma usual como esperado. Solange, não sei se a apresentação será disponibilizada porque eu não fiz nenhum PowerPoint, vai ser só uma conversa, então não sei como é que Fica fica, gravado tá? no YouTube. Vai ficar gravada no YouTube. Então, o que ele acabou criando foi um programa, né, que se chamava Mindfulness Based Stress Therapy, que seria assim uma terapia pautada no mindfulness para redução do estresse. E por meio de um programa de 8 semanas, em que ele fazia práticas de mindfulness pautadas numa meditação, mas sem cunho religioso, ele acabou percebendo, porque muitas vezes as pessoas pensam, né, da meditação assim, vindo de uma prática budista, de algo mais assim, mas não, é uma prática de meditação que te faz conectar com você mesmo. Ele acabou percebendo que houve uma melhora significativa da forma como as pessoas estavam lidando com a dor crônica. Então, assim, muitas pessoas tiveram melhora do humor. Vamos imaginar uma pessoa com dor crônica. Muitas vezes essa pessoa deixa de ter uma funcionalidade na vida, né? Porque paralisa, a dor paralisa. Então, elas começaram a ter uma melhora do humor, uma maior funcionalidade, uma maior relação, inclusive, com a própria dor, já que se percebeu que teve uma diminuição da intensidade da dor. E a partir então dessa amostra dele de melhoras, o mindfulness começou a ser estudado em outras áreas, como, por exemplo, diante da ansiedade, diante do tratamento de pessoas com câncer, até que ela começa a ser estudada, daí assim, passado quase 30 anos, isso no final da década de 90, começo dos anos 2000, é, em relação às pessoas que tinham algumas queixas sexuais. Uhum. É, eu escutei a primeira vez sobre mindfulness no congresso da Associação Mundial, de Medicina Sexual, que foi realizado em São Paulo no ano de 2014. E eu confesso que a primeira vez, assim, por ser um congresso internacional, a gente percebe e recebe muitas informações, né? E a primeira vez que eu entrei na sala, eu saí muito julgadora. Eu saí falando: que é isso, gente? O que as pessoas estão querendo agora? Colocar meditação. Porque para mim era uma coisa assim, não, é protocolo, vamos tentar.
estudar o Viagra, estava começando a estudar, né? O Viagra feminino, vamos tentar ver o que trabalha. E foi muito legal perceber assim que com o passar do tempo eu me desfiz desse preconceito e comecei a perceber o quanto dentro da sexualidade a gente tem várias pesquisas que mostram a eficácia, né? Então, do mindfulness para o tratamento das disfunções sexuais, sejam elas femininas ou masculinas. Uhum. Sim, puxando esse gancho do que a gente começou a conversar hoje, né? E da sua explicação ali sobre o mindfulness, a gente vê muito essa desconexão das pessoas com o que elas estão vivendo no real hoje. Tanto Uhum, pela hiperestimulação, né? Hoje a gente uhum, tem muitos estímulos o tempo todo. Eu vejo assim, pessoas da família, assim, estão na sala, com a TV ligada, assistindo Reels no Instagram, ao mesmo tempo conversando no WhatsApp e resolvendo um monte de coisas. Então a gente está muito hiperestimulado hoje em dia. uhum, Tem também corroborado um pouco com a ansiedade das pessoas, com uma questão de distração, de autocobrança, uma hipervigilância muito grande, né? As redes sociais têm trazido muito isso, essa comparação dos corpos, enfim, muitas dessas demandas. Como que isso vai desembocando em queixas sexuais na clínica e como uhum, que o mindfulness pode trabalhar essas queixas sexuais? uhum. Júnior, eu vejo que assim, uma das primeiras primeiro choque de realidade que a gente precisa ter no consultório, mas obviamente com assertividade, a partir de alguém que nos procura com alguma queixa voltada para a sexualidade, é que não existe tratamento milagroso, né? Eu acho que até por conta desta forma da gente estar levando a vida, muitas vezes as pessoas nos buscam querendo uma solução mágica, então imaginando que em uma consulta, duas consultas, o problema vai estar sendo resolvido. A terapia sexual era uma terapia que tem que ser focada, né, nas questões voltadas para a sexualidade. Todavia, a gente percebe que muitas vezes as queixas relacionadas à sexualidade, elas são multifatoriais, né? Então, eu posso ter, por exemplo, alguém que chega no meu consultório sentindo dor na relação sexual e a psicoterapia vai entrar como um suporte, por exemplo, para a fisioterapia pélvica. Mas na maior parte das vezes, a minha vivência mostra que essa queixa, ela está interrelacionada com outros aspectos da vida. Então, o que eu percebo é que muitas queixas sexuais, elas vêm linkadas a processos de educação em sexualidade que não focam numa sexualidade positiva, que não focam, que muitas vezes focam assim numa sexualidade higienista, né? Aquela sexualidade que a gente aprendeu assim, tome cuidado para não engravidar, tome cuidado diante de uma infecção sexualmente transmissível, mas não diante do prazer sexual, não diante de relacionamentos sadios. Além disso, a gente percebe que muitas queixas sexuais elas vão estar relacionadas a questões relacionais. Então, às vezes as pessoas chegam com queixas, assim, eu tô com baixo desejo sexual, mas quando você vai ver a qualidade da relação, você vê que muitas vezes o baixo desejo é por uma não qualidade da relação. Então, quando você fala assim disso, tentando linkar, como que aparece muitas vezes no consultório a questão de ansiedade, a questão de hipervigilância, de como que a gente pode trabalhar, eu acho que o primeiro momento nosso é tentar entender ao que essa queixa está linkada, né? E eu acho que aí já entra muito uma questão de mindfulness no sentido de mostrar para a pessoa que o que ela está nos trazendo faz link com uma série de outros fatores que a gente também vai ter que trabalhar para daí a gente chegar no foco do problema. Acho que essa é a principal situação. E é isso que o mindfulness muitas vezes nos traz, né? Porque assim, eu vejo que muitas vezes o mindfulness, a prática de mindfulness, ela faz com que a gente tenha um retorno para a gente mesmo, para fazer a gente refletir como que a gente está.
O que que a gente está sentindo? O que que a gente está vivendo? Então eu vejo que às vezes a queixa chega como assim, eu não tenho desejo sexual, eu estou com dificuldade de lubrificação, me conserte, mas não uma reflexão de assim, o que que me conduziu até aqui? Como que estão as minhas relações sexuais? Como que está a minha relação com a minha própria sexualidade? Então a prática do mindfulness seja, né, focal nessa situação, seja como um estilo de vida, muitas vezes faz com que a gente tenha exatamente isso, assim, esse momento de reflexão sobre como que eu tô, como que está sendo essa vida que eu estou vivendo, né? O que que eu estou sentindo? Eu acho que isso Eu vale acho que até isso é para muito. gente pensar assim, né? Eu tô aqui prestando atenção nessa aula. Assim, como é que tá meu corpo hoje? Se eu entro em conexão com o meu corpo, se eu vou lá pro meu pé, será que se eu mexer no meu pé ele vai dar uma estralada, né? Será que essa posição que eu tô sentada agora é uma posição que é confortável, né? Qual que é 8h35 da noite, né? Quanto que eu tenho aqui ainda na minha reserva de energia para eu estar assistindo essa aula, né? Será que eu tô com dor no pescoço, de tensão, de quanto que eu trabalhei? Eu tô com fome. Nossa, eu tô com calor, eu tô com frio, né? Como que eu tô agora? Minha barriga tá fazendo, tá me mostrando sinais, né? É, a gente não tem isso hoje em dia com a gente mesmo. De Uhum. repente você Eu acho que acorda, faz as tuas atividades, você vai para o teu almoço, você volta para as tuas atividades e você nem reparou que tem um ombro que está machucado. Uhum. Um roxo que você bateu em algum lugar, falou, de onde que surgiu esse roxo aqui da minha perna? Esse dia eu tava assim, surgiu um roxo. Falei, da onde que Uhum, surgiu isso? uhum, Né? E eu fiquei pensando, né? E eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que a época que a gente vive hoje coloca a gente num automatismo diário, aquela rotina de sempre. Então, como você falou, acorda, vai pro trabalho, volta, come, dorme, acorda, levanta, vai. E aí a gente não se percebe, não se olha, não se internaliza, não olha para os aspectos, tanto que a psicologia, a psicoterapia ajuda muitos pacientes a isso, né, a se perceberem, a se olharem mais, ainda que uhum, muitos tenham muita dificuldade. Não sei se na sua prática, Fer, isso acontece, mas o que eu percebo na minha é que as pessoas, elas focam muito no externo. A gente é ensinado, talvez até pela nossa cultura, a olhar muito para fora, a olhar pelo outro, a fazer pelo outro, a se doar pelo outro, e é tudo aquilo que é voltado para se olhar, para se cuidar, muitas vezes é negligenciado. Ah, eu não preciso fazer isso. Tem essa outra pessoa que eu preciso cuidar. Eu percebo muito isso em mães. Eu não se cuida, não se olha, não se trata, mas presta um cuidado excelentíssimo para os filhos, para a sogra idosa, para a mãe idosa, para o marido, etc e tal, né? E aí essa dificuldade de se olhar para si, ao mesmo tempo que eu também percebo muito as pessoas procurando um responsável, um culpado pelos seus problemas. Daquilo que você falou, vamos olhar para o seu corpo, o que que você está sentindo? Como que esse processo começou? Porque eu percebo os pacientes chegando querendo uma resposta de um problema externo, que a gente vai dar uma receitinha mágica, a pessoa vai lá, vai resolver o seu problema e não terá mais, né, vai ficar feliz para sempre. Isso uhum. chega até você? Você tem também essa percepção ou chega diferente para você? Eu acho que chega. Eu acho que chega porque, na verdade, eu acho não, eu tenho certeza que chega, mas eu vejo que isso está relacionado muito a a dívida. A gente acorda em dívida. A gente acorda pensando assim, às vezes a gente acorda e acorda assim, eu tô cansada e o que eu precisava era dormir mais um pouco, mas eu não tenho tempo para dormir. Eu tenho que estar rendendo, eu tenho que estar produzindo. Então, isso chega, mas para mim, assim, Júnior, eu acho que né, é importante a gente olhar assim para que demandas também chegam no nosso consultório, mas sabe uma coisa, você falou tudo isso, você falou de mães, eu até lembrei, tem um livro que é muito bom que se chama Ensaios de Despedida, da Elisama Santos, que ela fala muito sobre isso, né? Muitas vezes a doação da mulher aos cuidados da casa, dos filhos, do marido, é, e um certo
não se colocar numa lista de prioridades. Mas eu, particularmente, tenho me questionado muito sobre nós, profissionais da saúde. A gente tem Uhum. muito um esquema direcionado para o outro. A gente muitas vezes dá um jeito para cuidar das pessoas que a gente se propôs a atender. A gente encaixa, a gente liga, a gente abre um horário que a gente não tem. Mas muitas vezes eu acho que isso tem sido um foco, assim, o meu olhar tem se voltado para isso. E a gente não faz isso pela gente mesmo, Uhum. sabe? Então, assim, tem um curso, eu arranjo um tempo, mas e para tomar um café com alguém que te importa? Então, eu tenho, sei lá, alguma palestra para eu estar vendo, tudo bem. Mas e aquela meta que você tinha de começar a fazer, sei lá, o que que você colocou lá no dia 31 de dezembro? Você já começou a fazer agora? Então a gente tem isso muito voltado para o outro e às vezes esquecendo da gente mesmo. Então, fazendo um recorte, a sociedade está assim, as pessoas que nos procuram nos atendimentos estão assim, mas muitas vezes nós mesmos, profissionais de saúde, estamos assim, né? A Ontem mesmo estava importância de conversando com começar, um amigo. Desculpa, pode falar. a importância da gente começar por a gente mesmo, né? Isso. E começar pelo outro, de trazer técnica, de trazer o estilo de vida, a gente se olhar também, né? Porque uma das coisas que quem trabalha com mindfulness dentro do ambiente clínico precisa ter consciência é que não vai adiantar você falar isso para o seu paciente fazer se você não tiver essa experiência, se você não Uhum. conseguir se perceber nessa situação. Né? Então, por isso que você pode utilizar, claro que você pode utilizar alguma prática, como por exemplo o mindfulness eating, que é você estar presente no momento da sua alimentação. Isso serve para gente pensar, né? Assim, talvez uma atividade para a gente fazer. Assim, vocês se recordam o que vocês almoçaram hoje? Né? Qual que era o sabor da comida? Vocês conseguiram saborear a comida? Vocês sentiram o cheiro antes de se alimentar ou vocês só colocaram na boca? Vocês conseguiram olhar para a textura quando vocês colocaram na boca, né? E como é que tava? Tava mais duro? Tava mais mole? Tava quente do jeito que você queria ou se você assim, ou tava muito quente, né? Era isso que você queria comer realmente? Você percebeu quando você se saciou? Você tinha vontade de comer algo mais ou você deveria ter comido menos? Quando você colocou o prato na tua comida, você estava consciente de quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de legume? Ou você simplesmente só colocou o que estava ali? Você usou dos teus cinco sentidos, da tua visão, né? Onde você estava, tinha algum barulho? Você estava vendo a expulsão da Sol do BBB ou você estava alimentando o que estava acontecendo? Né? A comida que estava ali. Então, muitas vezes você pode utilizar de uma única prática de olhar e falar, você pode instruir as pessoas a fazerem isso, mas é muito interessante porque quando você começa a fazer a prática de mindfulness, fica mais fácil de você se autorregular, porque você consegue se perceber quando tá demais, você consegue olhar e falar. Ontem mesmo eu estava numa reunião com um grupo de psicólogos e assim, deu 9 horas da noite, eu simplesmente percebi e falei, gente, eu posso ficar aqui de corpo presente ou eu posso abrir para essas pessoas que acabou minha bateria, tipo, eu não tenho. Porque hoje eu tô mais atenta às coisas que eu estou vivendo, né? Então, quando você faz a prática de mindfulness, fica muito mais fácil de você integrar isso ao teu consultório. E como, nossa, Fer, você está falando da prática do mindfulness eating, mas acho que uma comparação que a gente pode fazer, assim, quando a gente trabalha com sexualidade, muitas vezes a gente percebe que as pessoas elas se desconectam dos estímulos que elas estão tendo ali na relação sexual, né? Tem até um termo dentro da terapia sexual que é spectoring, que é o papel de espectador. Então, ao invés de eu estar ali conectada,
ou conectado ao que eu estou vivendo naquele momento, eu estou pensando, será que vai demorar? Será que vai doer? Será que eu vou conseguir controlar a minha ejaculação? Será que essa posição tá legal? O que será que ela tá achando que eu tô fazendo? Eu não tô ali conectado. E para você estar conectado naquele momento, você pode trazer um, um aprendizado anterior ao próprio fato da relação sexual. E uma das coisas que eu trabalho, por exemplo, é a autopercepção diante de um banho. Vou fazer de volta isso, sim. Como é que foi? Não sei se vocês já tomaram um banho hoje, eu ainda não tomei. Mentira, eu tomei na hora do almoço, mas eu tomo antes de dormir de volta. Mas assim, na hora do banho, vocês sentiram o shampoo? O barulho que faz quando você passa o shampoo na sua cabeça? Vocês passaram o sabonete sentindo o sabonete lá na tua batata da perna? Você viu como é que estava no teu joelho, atrás do teu joelho? Né? Você se percebeu, né? Não necessariamente é só um exemplo. Nossa, será que eu preciso me depilar em algum lugar? Ou simplesmente passou o sabonete por ali, né? Quando você passou no seu seio, o que que você sentiu? Eu sei que tudo isso que eu tô falando, possivelmente, o que vocês vão me falar, "Ah, não, não fiz nada disso. Eu só me lavei." E daí a gente vai lá e abre o Instagram e vê, não sei vocês, mas eu já vi assim, umas propagandas que você vai num salão e daí fica aqueles barulhinhos, tchac, 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 a água caindo no ouvido. Parece ser uma coisa super gostosa. A gente pode fazer isso na hora do banho. Mas parece que eu tô fazendo uma atividade, eu não tô conectada com aquilo. Então, a mesma coisa que a gente faz no almoço, às vezes a gente faz no banho, às vezes a gente faz fazendo alguma outra atividade, dirigindo, por exemplo. Então, você pode ir incluindo essas pequenas atividades no seu dia a dia, tentando explicar para a pessoa que você atende que em algum outro momento, você trabalhando isso de forma recorrente, pode fazer com que você se conecte, é, lá na hora de uma relação sexual, por exemplo. Né? Uhum. Eu nem lembro qual foi a pergunta, eu só lembro que eu fui. Eu também só fui na sua, e aí a gente vai pular para a próxima pergunta. É, Mas puxando aqui o nosso barquinho para a sexualidade, né? Eu recentemente li um artigo da Camita Abdo falando sobre mindfulness, né? E nesse artigo ela traz ali uma perspectiva de que com o tempo, né, nos relacionamentos de longo prazo, o desejo sexual, a excitação, ela tende a diminuir, especialmente nas mulheres, né? Uhum, Tanto pelo tempo da relação, imagino talvez pela falta de estimulação adequada, talvez por roteiros muito rígidos, essa questão também, né, de não estar no momento presente, né? Então, estar lá e pensando em mil e uma coisas diferentes, né? E eu acho que eu ouço bastante isso em consultório das pacientes que eu atendo, né? Tipo, que falam assim: eu na minha relação, pacientes heterossexuais, muitas vezes eu não tô com vontade, eu não tô afim, mas eu fico lá porque meu marido quer, e aí eu ponho um travesseiro na cabeça ou fico olhando pro teto pensando nas coisas que eu tenho que fazer amanhã, né? E aí, trazendo essa perspectiva, assim, do que a ciência tem mostrado pra gente, como que o mindfulness atua nesses processos de desejo, de excitação, de percepção de prazer? uhum. É, Na verdade, Júlia, fica aí, qualquer coisa me resgata de onde eu vou para chegar aí na tua pergunta, né? Mas eu acho que para te responder seria interessante a gente começar a pensar como é que os estudos de mindfulness surgiram no campo da sexualidade. Porque começam então esses estudos com pacientes com dor crônica, mas depois a gente vai ampliando. E daí teve uma pesquisadora, que é a doutora Lori Broto, com quem eu pude trabalhar na minha época do doutorado de sanduíche, que quando ela estava fazendo parte do pós-doutorado dela, ela queria tentar entender um pouquinho mais sobre o desejo sexual em mulheres. E logo que ela começa a pesquisa dela, ela é canadense, mas ela estava fazendo o pós-doutorado dela em Washington, ela começa a perguntar para mulheres que têm um desejo como, onde e quando elas percebiam o maior desejo delas.
E nas respostas dessas mulheres, ela começa a perceber que essas mulheres falaram: quando eu tenho mais desejo é quando parece que eu estou mais conectada ao que eu estou vivendo. Eu não estou distraída com outros estímulos. E a partir de então ela começa a pesquisar a questão do mindfulness diante da sexualidade. E na verdade parece uma coisa muito óbvia, né? Hoje, assim, eu falando aqui para vocês, eu fico pensando, é óbvio, se eu estou conectada, eu vou ter mais desejo, né? Se eu estou entregue ali para aquele momento, se eu estou gostando daquele momento, isso vai fazer um efeito cascata, não só no meu desejo, na minha excitação, na minha função sexual como um todo. Então, ela começa a pesquisar e ela acaba utilizando o mesmo programa de 8 semanas, como era utilizado para os pacientes com dor crônica, e ela tem resultados incríveis. E daí a gente começa a perceber que os resultados, acho que aí entra na tua pergunta, né? Que os resultados vão ser, aonde que o mindfulness ele é eficaz na sexualidade. A professora Lori Broto, ela trabalha muito com estudo de mulheres cisgêneras, né? Então, assim, o laboratório dela, hoje, eu considero particularmente que existem dois grandes laboratórios no mundo que pesquisam sexualidade. Um é o comandado por ela, na University of British Columbia, em Vancouver, e o outro é o Sex Lab, na Universidade de Porto. Então, as pessoas do laboratório dela começam a pesquisar em diferentes frentes, né? E essas diferentes frentes começam a mostrar que o mindfulness ele é eficaz. Então, assim, a maior parte das pesquisas são diante da sexualidade feminina das mulheres cisgêneras. A gente tem poucas pesquisas ainda falando de população, por exemplo, não binária, população trans, e algumas pesquisas são poucas diante da sexualidade de homens cisgêneros. Eu não lembro de ter visto, por exemplo, nenhuma pesquisa do mindfulness específico para a população de homens cis gays. Então, assim, eu já li questões relacionadas a homens cis heterossexuais. Então, apesar de a gente estar pesquisando, né? Você pega o mindfulness desde 69, 65, voltado para a sexualidade a partir do final dos anos 90, ainda tem várias lacunas. Mas do que já foi analisado, é eficaz para o aumento da função sexual, da satisfação sexual, do desejo sexual. Inclusive, assim, pessoas que falam do aumento da lubrificação, diminuição da dor, mas diante da dor, o que a gente percebe é que os resultados eles não são mantidos tanto a longo prazo. O que faz sentido, por quê? Porque a gente percebe que a dor ela é multifatorial e a gente sabe que para muitos tratamentos a gente vai precisar da fisioterapia pélvica, às vezes até de alguns processos cirúrgicos. Então, assim, a psicoterapia entra como um suporte. Então, para esse suporte, para a relação de como eu lido com a minha dor, ela é eficaz. Mas é um pouco menos comparado com todo o outro rol que eu passei, né? E é legal de perceber que esses estudos de mindfulness, eles acabam sendo colocados. é, Esses estudos, eu li tua pergunta, Pedro, já respondo. Esses estudos que, que pesquisaram a questão da sexualidade com mindfulness, eles acabavam acompanhando os participantes, assim, 3, 6, 9, 12 meses, e a gente percebia que essas pessoas, elas traziam a prática de mindfulness pro dia a dia delas, diante da melhora, e esse era um dos motivos para você manter a melhora, né? Eu acho que aí entra, Pedro, na tua pergunta, né, que você fez assim, poderia falar sobre o chamado slow sex, ele seria uma prática baseada em mindfulness. Eu penso que, na verdade, existe uma diferença epistemológica entre o slow sex e o mindfulness, porque o mindfulness tem essa percepção, tem esse grande conceito que é prestar atenção intencionalmente no momento presente de forma não julgadora tanto para questões positivas quanto negativas. Então, por exemplo, se eu estou sentindo uma angústia, eu olhar para essa angústia, me conectar com essa angústia, e não ficar pensando, por que que eu estou sentindo isso? Que horror é isso? Eu quero tirar isso aqui. É simplesmente um processo de aceitação do que você está vivendo, né? Tanto que tem alguns pilares que falam, né? Assim, o mindfulness está relacionado à aceitação, paciência,
você não lutar contra aquilo que você está sentindo, simplesmente deixar ir, ficar quando estar, mas deixar ir quando tem que deixar ir. Muitas vezes parar, pensar assim que a prática ela traz uma questão também de confiança consigo mesmo, porque você se conecta com aquilo que você está sentindo. Então, eu acho que a gente pode pensar em situações diferentes pelas bases epistemológicas mesmo, sabe? Agora, você ter uma relação sexual talvez mais fluida, mais demorada, mais conectada, você pode sim estar mais atento ao que você está vivendo. Mas é o que eu disse, o mindfulness ele pode ser uma técnica ou um estilo de vida, né? E quando você pensa em técnica, você vai estar pensando num programa, né? Então, assim, se eu pego qual que é o protocolo de Beck para depressão, existe um protocolo de mindfulness para essas diferentes disfunções sexuais. Então, eu acho que são coisas que podem ser similares, mas são distintas. Muito bom. Estamos caminhando para o fim do nosso encontro, Fer, e eu queria te perguntar então, para quem está aqui, né, em nome de quem está aqui é psicólogo, é terapeuta, trabalha com sexualidade, como que essas pessoas podem começar a trabalhar com mindfulness? Que dicas você dá? Vai ler um livro, vai fazer um curso, vai assistir um filme? Que dicas você dá para quem quer começar a trabalhar, aplicar o mindfulness na sua prática? Acho que são duas dicas, assim. A primeira é você tentar colocar isso na tua vida, né? É, eu, Fernanda, sou alguém que tento fazer práticas no mínimo 3 vezes na semana, né? E eu vou falar assim, a sorte, não foi tão sorte porque surgiu, o meu período de doutorado sanduíche foi um período muito feliz, mas também muito angustiante na minha vida. Porque assim que eu cheguei no Canadá, eu me machuquei, eu tava sozinha, não tinha rede de apoio. E na época eu falei, vou fazer yoga, porque eu acho que o yoga pode ser uma coisa que pode ajudar. Mas nem o yoga eu conseguia fazer por conta dos movimentos e da dor que eu tinha, porque eu tinha rompido os ligamentos do meu tornozelo. E daí eu acabei encontrando um espaço onde eu estava morando que fazia práticas de mindfulness, né? Então hoje eu consigo me vincular a eles e faço. é, a- e acho que um dos grandes problemas é porque é inglês, né? Então, assim, muitas vezes o conhecimento de mindfulness ele ainda não é traduzido para o português. E Uhum. aí eu acho, assim, Júnior, primeiro momento, vou tentar fazer, e a gente tem, então, aplicativos como Headspace, que tem meditações guiadas e que podem ajudar, inclusive em português. O YouTube, se você colocar, você consegue ter várias palestras introdutórias e práticas de mindfulness, mas aonde eu comecei a estudar foi por um livro que se chama Atenção Plena, que é um livrinho de capa azul. Eu tô meio que no meu consultório, meio que na minha casa, então tem algumas coisas no meu consultório, algumas na minha casa, então eu não tenho o livro aqui para mostrar para vocês. Só que tem uma montanha na frente? Eu acho que o que eu posso fazer é isso aqui, e daí eu posso mostrar para vocês. Acho que fica mais fácil. Eu achei esse livro, foi o primeiro livro que eu li é esse aqui. Esse É, aqui. se eu vou tirar. Ele é um livro muito legal, assim, ele é um livro até mais antigo, tanto que ele vinha acompanhado por um CD-ROM, porque ele te ensina a fazer a prática das 8 semanas. Então, na primeira semana você faz um tipo de meditação, na segunda semana outro tipo de meditação. E eu confesso para vocês, a minha experiência quando eu fiz isso, que foi em 2018, 2019, era muito angustiante, né? Assim, as pessoas que me conhecem, elas falam muito sobre mim e eu tô tentando mudar isso, assim, eu sempre fui muito workaholic, eu sempre trabalhei demais, me convidava para fazer uma coisa, eu fazia. Então, eu falava, Fernanda, como é que você consegue fazer? Então, para mim, quando eu comecei a fazer a prática de mindfulness, era uma coisa assim, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca, e tipo, era 7 minutos, né? Era uma coisa que eu sentia angústia, assim, eu acho que a segunda meditação, ela é 17 minutos ou 23. Para mim era uma angústia estar ali, assim, tipo, vai, bora, porque o tempo era dessa forma. Então, esse livro eu acho que é o livro, o principal livro, né? Assim, para você começar a entender. Agora, um livro eu até tinha deixado separado, pensando em mostrar,
Um livro que ele é em inglês, é o único livro que tem, que eu conheço, que fala de mindfulness direto para sexualidade, é esse livro. Vou tirar o meu fundo aqui para vocês conseguirem ver. É esse livro aqui, que foi escrito pela professora Lori Broto, então melhore a sexualidade, o sexo por meio do mindfulness, né? Como mulheres podem cultivar o seu desejo. Então, foi o primeiro livro que foi escrito por ela. Existe um outro livro, não está aqui comigo, que são só de práticas depois que ela fez, então de exercícios práticos para fazer. O problema é que ele é em inglês, né? Então, isso é um problema. Existe uma série de pesquisas, se vocês colocarem até o nome Lori Broto e Mindfulness no Google, vocês vão ver que tem vários artigos científicos, e daí o ChatGPT está aí para ajudar a gente hoje em dia, né? Porque você pode colocar o artigo inteiro lá e ele traduz, então seria uma forma também de estar tentando se aproximar especificamente do mindfulness voltado para as disfunções sexuais femininas. Muito legal. Eu acho que é isso aí, né? Quem quer começar. Hoje a gente tem bastante coisa na internet, né? Até, por exemplo, na revista de medicina sexual da International Society for Sexual Medicine, você tem lá muitos artigos de acesso aberto sobre mindfulness, inclusive da própria Lori Broto, que são artigos muito interessantes. Eu acredito que eu tenha em PDF um livro de mindfulness, que é um livro azulzinho também, tem uma montanha com gelo, assim. Posso mandar ali no grupo pro pessoal. Mas eu acho que é isso, né? Ir atrás do conhecimento, ler. Para quem quer trabalhar com pesquisa, é uma área que está super em desenvolvimento também, né? Então, como você falou, focado na questão dos homens trans, pessoas não binárias, eu acho que é um campo vasto para se aprofundar e estudar, né? Quem gosta de pesquisa. E quem quer sofrer um pouquinho no mestrado, no doutorado, perder um pouco a sanidade mental, tipo eu, assim, que estou nesse processo. Então, é sempre bom. Fer, muito obrigada pelas suas contribuições hoje, pelo seu tempo, pelo seu aqui e agora com a gente. Eu acho que foi riquíssimo. É claro que tem muita coisa que dá para se aprofundar, né? Imagina, você estudou ali 4 anos e isso no doutorado, então tem muita coisa. E imagino que sejam coisas que você também vai compartilhar um pouquinho na sua disciplina, na nossa pós em sexualidade. Então, fica aí o convite também para quem está conosco e quer, se especializar em sexualidade, é, começar o curso e estudar um pouquinho mais. Fer, Uhum. seu Instagram é o prazer underline Eu em vou colocar aqui, o meu Instagram é Prazer em Saber. É, se alguém ficar com alguma dúvida, quiser alguma indicação, quiser falar, Fê, não consegui pegar, ou peguei, mas eu queria de mais indicações, alguma coisa assim, pode me mandar mensagem que eu respondo por lá. Arrasou. Muito bom ouvir você. Eu acho que é a primeira vez que a gente conversa assim sobre sexualidade num evento. Acho que sim. Evento a gente já participou de vários juntos, mas assim acho que é a primeira vez. Aham, primeira vez, então muito legal conversar com você. Espero que a gente possa conversar mais vezes, Sim. em eventos futuros. Esse ano a gente tem muitos eventos de sexualidade acontecendo em Curitiba, então imagino que compartilharemos esses espaços. Eu até, você falou isso, Júnior, eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar para as pessoas. No finalzinho de janeiro, eu e mais dois colegas, o Robson Girardello e o Rodrigo Gouveia, a gente fez o pré-lançamento de um livro que ainda vai ser lançado, que se chama E Agora o que eu faço? Um guia de orientação para pais, mães e responsáveis de pessoas LGBT, QIAPN+. São mais de 40 autores, se não me engano, são 43 autores que colaboraram para a criação do livro. É uma obra inédita. Muitas vezes a gente sentia, a ideia do livro veio, né, como um material de apoio que muitas vezes a gente queria ter no consultório e não tinha. Então, tem um cupom de desconto, tá no site da Manoli, o livro, vou colocar aqui no chat. É, se alguém se. Ai, .com.br, acho que não dá para mudar ali, deixa eu ver. Tem um cupom de desconto de 10% no pré-lançamento e agora 10%. Então, se alguém tiver interesse, aproveitei esse espaço para falar sobre o livro. Arrasou, fez o seu merchan.
de um livro fantástico. Inclusive, a Fer também é autora do livro de Disfunções Sexuais da OGREF, que também é maravilhoso. Quem trabalha com disfunção sexual, trabalha com a clínica, é um excelente livro também para ter ali na sua estante. É um livro belíssimo, inclusive. É, Fer, mais uma vez, então, muito obrigada pelo seu tempinho. Obrigada a todo mundo que estava aqui, que passou esse período da noite com a gente, falando de sexualidade. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje mais uma vez. E nos vemos no próximo mês, então, em mais um Sex Talks, para falar de sexualidade. A Fer deixou os links aqui no chat, então quem quiser acessar, comprar o livro, conversar com a gente pelo Instagram também, pode acessar lá. E como eu sempre digo, foi um prazer quase orgástico estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite. Beijo, gente. Estou à disposição. Tchau, tchau, gente.